Então vamos lá para a aula de hoje. Lembrando, pessoal, que vai ser uma das últimas aulas, né? Semana que vem eu vou corrigir e tal, sobre a cultura greco-romana, que está aqui embaixo, ó. Cultura greco-romana, pessoal, também a gente pode chamar de cultura clássica, né? Que é aí da antiga Grécia e da antiga Roma, né? Então, por exemplo, você vê uma imagem dessa aqui, ó, a tragédia, a comédia, né? Você tem que saber que tem relação aí com o teatro, né? E o teatro, obviamente, tem muita relação com a Grécia, porque foi na Grécia que o teatro surgiu, né? Deuses parecidos com homens. Então, os deuses gregos, pessoal, eles eram fisicamente, né, maiores do que nós, e para eles, os deuses tinham corpos perfeitos. Então, só músculo, não tinha gordura, né? Aquele padrão de beleza que muita gente tem até hoje. Só que esses deuses, pessoal, eles tinham, vamos dizer assim, sentimentos humanos, né? Então, por isso que eles colocam o autor do livro aqui, ó, parecido com os homens, né? Por quê? Tinham amor, tinham ódio, inveja, né? Às vezes eram maldosos, às vezes eram bondosos. Então eles eram muito parecidos com seres humanos, tá? Então Zeus, às vezes ele era muito bom com os outros, ajudava, coisa e tal, mas tinha momentos que ele era sacana, traía a esposa do cara e coisa do tipo, tá? Então por isso que a gente fala, galera, que os deuses gregos, né, eles eram parecidos com o ser humano. Já o Deus cristão, pessoal, não, né? Ele é amor, ele é apenas benevolente, ele é perfeito, né? Ele não tem coisas ruins. Então são duas concepções diferentes sobre os deuses, né? Um é bem parecido com o ser humano, outro é perfeito, né? O Deus cristão. E aqui a gente tem Zeus, né, galera? Que para os romanos é chamado Júpiter, tá? O deus do raio aí e tal e do trovão. Falamos muito, né, galera? Até vocês apresentaram aí, não lembro quem foi que apresentou, por exemplo, sobre Afrodite, Vênus, né, que é a deusa da beleza. E esses mitos gregos, na verdade, estão falando da nossa vida. Então, lembro que eu falei várias vezes lá, por exemplo, do mito de criação do mundo para os gregos, né? Que é aquele mundo que Cronos criou o sol, a noite, devorava os filhos e coisa e tal. Obviamente não é verdade, é um mito, né? Mas esse mito fala de nós, que o tempo devora nossas vidas. Falamos, por exemplo, lá do início da Guerra de Troia, da deusa discórdia, né? Então, quando eles criam a discórdia, uma deusa, é porque entre os humanos existia muita discórdia, né? Então, o mito, galera, é algo que não existe, mas ele foi criado para explicar aquilo que existe, né? A nossa vida, as relações humanas e coisa e tal, tá? Sem dúvida, galera, estão entre meus livros preferidos. A Ilíada e a Odisseia, tá? Você colocar, por exemplo, a Odisseia da Ruth Rocha, eu já tinha comentado com vocês, né? Vocês vão ver uma linguagem agradável, tem história em quadrinho e coisa do tipo sobre esses dois livros que narram, entre outras coisas, né, a Guerra de Troia, que terminou lá com o cavalo de Troia, tá? O cara que teria escrito isso, galera, foi Homero, tá? A gente não sabe se Homero realmente existiu, se o cara chamava Homero, né? Ou se antigamente eles usavam a palavra Homero para um historiador, né? E aí teriam existido vários Homeros que juntos escreveram a Ilíada e a Odisseia, tá? São livros aí com quase 3.000 anos que são muito agradáveis de se ler até hoje, né? Sistema solar, galera, ele é totalmente aí nomeado com o nome dos deuses romanos, né? Então, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que é Cronos, Urano, Netuno, Plutão e por aí vai, tá? Então, o nome dos planetas, quem deu, galera, foram os romanos, tá? Por isso que eles colocaram o nome dos planetas, os nomes dos seus deuses, né? Lembra que descobriram
um planetinha lá no final do sistema solar. Esse planetoide aqui, ó, Eris, né? E aí quando descobriu Eris, que é a deusa da discórdia, lembra? Da maçã de ouro e tal, né? O pomo de ouro. Ficou aquela treta, mano. Isso aqui é um planeta, não é um planeta? Se isso aqui for planeta Plutão, sede na Xena, a gente vai ter mais uns 10 planetas no sistema solar. Então, para não confundir as crianças, né? A gente coloca aí planeta tudo que é maior do que Mercúrio. Então, por exemplo, Eris é menor, Plutão é menor, por isso que eles não são considerados planetas. Eles são planetoides, tá? Tem forma de planeta, mas a gente não coloca nos livros didáticos aí e tal, para não ficar muito planeta para as crianças decorarem, né? Então, quando descobriram isso, gerou a discórdia entre os astrônomos, né? Por isso que vai receber o nome aí de Eris, a deusa da discórdia, tá? Os deuses do Olimpo, né, galera? Panteão é um conjunto dos deuses principais, tá? E Panteão é o nome do prédio mais bonito que eu acho da história, tá? Esse prédio aqui que fica em Roma é o Panteão Romano. Dentro do Panteão, galera, ele tem essa abóboda gigantesca, a luz do sol entra ali, e ficava a estátua dos 12 deuses principais do Olimpo. Então, o Panteão é o conjunto dos principais deuses. Lembrando que os gregos e romanos tinham mais de 2.000 deuses, tá? Obviamente vocês nunca vão saber todos, né? Tinham muitos oráculos, galera. Eu cheguei a falar para vocês que o mais importante é o de Delfos, tá? Então as pessoas levavam ali perguntas, dúvidas, até os reis da Grécia, né? No oráculo de Delfos. Por exemplo, eu tenho que começar uma guerra ou não? E aí as pítias, que eram as mulheres que ficavam no oráculo, né? Respondiam em frases ali meio estranhas. E o sacerdote do oráculo interpretava. Olha, a pítia falou que não é o melhor momento para guerra e coisa do tipo, né? Dizem, galera, que na entrada do oráculo, né? Estava escrito isso aqui, ó. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, tá? Então essa frase, conhece-te a ti mesmo, estava na entrada do oráculo de Delfos. Hoje a gente só tem as ruínas, né? Eles acreditavam que ele sabia mesmo, o oráculo, galera, é um lugar que prevê o futuro, né? Então eles acreditavam mesmo que os sacerdotes de Delfos sabiam prever o futuro. Então levavam para eles ali presentes, moedas de ouro, né? Eles eram bem pagos aí para prever, entre aspas, o futuro. Ninguém consegue, né, prever o futuro. Outro, galera, que a gente falou também é Hércules, né, que teve os 12 trabalhos. Aqui ele tá matando a Hidra de Lerna, né, que é tipo um dragão com várias cabeças, e tá usando a pele do leão de Nemeia, como se fosse uma espécie de escudo aí, né, que o Hércules usava. Lembrando, pessoal, os deuses são filhos de Deus e deusa. Ele é um deus, ele é imortal, tá? Tem superpoder, não morre nunca. O Hércules, galera, ele é um semi-deus, um quase-deus. Por quê? Ele é filho de um deus com uma humana, tá? Então ele é superpoderoso, tem força, babá, só que ele morre, tá? Então um semideus, ele é filho de humano com Deus. Então ele morre, mas tem superpoder, tá? E nós temos também o que chamam de heróis. Por exemplo, o Odisseu, que eu falei bastante para vocês, né? Que era um humano muito inteligente e tal, e por isso virou uma lenda. Competindo para homenagear a Zeus. Então, na Grécia, galera, eles realizavam os Jogos Olímpicos. Olímpia é o nome de uma cidade. A cada 4 anos, cada cidade mandava seu melhor atleta para competir lá em Olímpia. Eles chamavam esses jogos aí de Jogos Olímpicos, tá? Então a gente tem os Jogos Olímpicos aí na humanidade há mais de 3.000 anos. Lá na Grécia, pessoal, eram 6 esportes, tá? Arremesso de disco, boxe, salto em distância, corrida,
pugilismo, né? Então eram poucos esportes. Aqui, por exemplo, a gente tem um arremessador de disco. E o cara, galera, fazia tudo, tá? Então hoje a gente tem um atleta para cada esporte. Na Grécia Antiga, o atleta competia em tudo. E eles competiam, galera, pelados, né? Então nos estádios aí e tal, as mulheres não podiam participar, tá? Lá na Grécia, pessoal, é onde vai surgir a filosofia. Filosofia quer dizer amor à sabedoria. Primeiro grande filósofo que a gente tem, galera, foi um cara chamado Sócrates, tá? Sócrates, galera, falam que era um homem meio feio, alto, andava igual um morador de rua, né? Andando por aí pelas praças de Atenas, só que falam que foi o homem mais inteligente que existiu. Né? O oráculo lá de Delfos falou que o homem mais inteligente da Grécia era Sócrates. E ele inventou um método, galera, que vocês vão aprender filosofia tal no ensino médio, chamado maiêutica, que era parir, dar à luz a novas ideias. E aí o Sócrates, galera, ele começou a ser perseguido pelos poderosos de Atenas. Então ele criticava o governo, ele criticava a religião grega, ele duvidava dela. E aí ele vai ser acusado de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses e coisa do tipo, tá? E aí o Sócrates, galera, ele vai ser condenado à morte, tá? Então, ele tinha muitos alunos, né, muitos discípulos que seguiam ele. Aqui ele está na cadeia tomando um gole de cicuta, esse veneno aqui, tá? Geralmente, galera, quando tomava-se cicuta, o cara ficava ali umas 2 horas vomitando, passando mal antes de morrer. Diz que o Sócrates não teve nada disso, né? Ele ficou ali, tomou a cicuta e nas 2 horas que faltava para ele morrer, ele falou para os discípulos dele sobre a imortalidade da alma. Tá? Ele está falando mais ou menos o seguinte: eu vou morrer, mas as minhas ideias ficarão para os meus alunos, que passarão para os seus alunos, e minhas ideias serão eternas, tá? Uma frase muito famosa dela, galera, porque perguntaram se ele era um gênio e coisa e tal, né? Ele respondeu isso aqui, ó: eu só sei que eu nada sei. E o fato de saber disso, né, que eu não sei nada, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa, né? Então, isso era o método de Sócrates, mostrar que por mais que ele conhecesse do universo, jamais ele conheceria tudo, tá? E ele é um profeta, né, galera? Um homem que desafiou os poderosos, a religião e coisa e tal, e por isso foi morto, tá? No ensino médio, em filosofia, vocês vão falar muito mesmo do Sócrates. O Sócrates, galera, teve um aluno, o Platão, tá? Então, o cara que escreveu tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi o Platão. Tá? E o Platão, por sua vez, teve um aluno, Aristóteles. Então, esses 3 caras, galera, esses 3 pensadores, esses 3 filósofos, vocês vão falar muito deles no ensino médio, tá? Então, são os 3 maiores, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Aqui a gente tem Platão e Aristóteles, né? Dentro de uma escola. Quem criou a escola, na verdade, galera, foi o Platão, a academia, a primeira escola do mundo, né? Antes o professor ia na casa dos alunos. E aí o Platão resolveu, vou pegar minha casa, que era um palácio gigante, um jardim bonito, né? Vou marcar um horário e meus alunos virão para cá. E aí eu vou ensinar a matéria, tal, né? Naquele horário. Então a academia do Platão é a primeira escola, né? Então agradeçam a ele se você frequenta a escola. Outra coisa que surgiu, galera, eu falei bastante com vocês, é o teatro que surgiu na Grécia Antiga, né? A gente tem milhares de teatros construídos pelos gregos e alguns deles, galera, funcionam até hoje, tá? Só homens podiam ser os atores, né? Então por isso que eles usavam
máscaras, né? Então, quando o cara ia fazer um papel de mulher, não podia ter mulher. Eles usavam essas máscaras para representar papel feminino. Lembrando que os dois tipos de peça, né, que eles mais gostavam era a comédia, que tirava um sarro do governo, dos poderosos, da religião e do próprio povo grego, né? E a tragédia, que também falava aí das trágicas histórias dos deuses e dos humanos, tá? É mais ou menos aí como a Julia, alguém falou, do pessoal da tarde, um drama, né? O drama e a comédia. A gente fala a tragédia e a comédia. Então, sempre que vê, né, essas máscaras remetem ao teatro, tá? Então, todos eles, galera, tinham acústica. Ó. O que é acústica, né? Você conseguir... O cara fica aqui no palco e ele fala, as 4.000, 5.000 pessoas que estavam aqui, todo mundo ouvia ele. Não tinha microfone, caixa de som, né? Então ele tem que ter uma acústica perfeita para os espectadores ali conseguirem ouvir, né? Outra coisa, galera, que a gente usa muito dos gregos e da Roma é a arquitetura, né? Para mim, eu acho o estilo arquitetônico mais bonito, né? Que a gente chama de estilo clássico. Sempre que vê pilares assim grandes, ó, ou muitos arcos, né? A gente coloca aí como estilo clássico, tá? Então, por exemplo, seria a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, o Capitólio, tá? Ele é em estilo clássico, ó. Casa Branca, o Capitólio, ó, tá? Em estilo que a gente usa até hoje, né? Então, quando vê, olha, estão construindo ali um prédio novo, a prefeitura em estilo clássico, você pode ter certeza que vai ter ali muitas e muitas, na arquitetura, né? Pilares ali dentro, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, tem bastante pilar, né? É meio estilizado e tal, mas é um estilo clássico ainda. Beleza, pessoal? Na pintura, né, galera? Na arquitetura, na escultura, a gente não chegou, acho que perto dos gregos hoje. Olha os pilares dos caras, como era tudo caprichado, né? Outra coisa que eles desenvolveram muito foi a medicina, tá? Tinha até uma espécie de deus chamado Esculápio. Falou que ele era médico e ele descobriu que veneno de cobra tratava, por exemplo, pressão alta, né? Ele descobriu que uma pequena quantidade de veneno que não matava a pessoa curava, né? Então, por isso que o símbolo da medicina, galera, é um cajado, né? Com uma serpente envolvendo ela, né? Então, Esculápio aí era provavelmente um médico que de tanto salvar pessoas, tal, acabou virando aí uma espécie de deus da medicina, né? Outro, galera, é Hipócrates, tá? Também foi um cara, alguns falam que era um deus, outro que foi um médico de verdade. E para os médicos da atualidade, né? O Hipócrates é considerado o primeiro médico da história, né? Por isso que todo médico que se forma, galera, ele tem que fazer o juramento de Hipócrates, tá? Então, quando o cara se forma em medicina, vira médico, né? Antes de receber o diploma, ele lê isso aqui, ó. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade, da ciência, né? Então ele tem que jurar, né? Fazer o juramento de Hipócrates antes de ser oficialmente médico, tá? Então foi algo que os gregos desenvolveram muito. O que é a cultura helenística, galera? Os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Então, quando o Alexandre o Grande, né, começa a conquistar o mundo, ele vai levar a cultura grega para o resto do mundo, os deuses, o teatro, a medicina, a arquitetura, né? Então a gente chama isso de cultura helenística. Misturou a cultura dos helenos, os gregos,
com os povos aí que eles estavam dominando, né? Ó aqui o esculápio, galera, que eu comentei, um cajado e uma serpente, né? Que até hoje é o símbolo da medicina, né? Aqui é a cultura greco-romana, que eu já falei bastante, né? Da arquitetura aí, principalmente, que eu amo. Não deu, né, galera? Mas aquele... Lembra que a gente fez na sala de aula? Parthenon. Retângulo áureo. Lembra que a gente desenhou bastante, né? O último desenho que a gente ia fazer, galera, a gente chegou até aqui, ó. Então, a gente usando o compasso lá, a gente fez esse espiral áureo, tá? A última coisa que a gente ia fazer é usar as linhas aqui para desenhar o Parthenon, ó. Então, os gregos usavam todo aquele cálculo que eu ensinei vocês fazerem para desenhar os prédios, para eles ficarem perfeitos. Na verdade, até hoje, o retângulo áureo, ó, é usado para fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, o prédio da ONU, galera, fica lá em Nova York. Ele usa retângulo áureo. Então, se você dividir esse lado maior pelo menor, vai dar 1,618. Se dividir esse lado maior pelo menor, 1,618. Então, ele é totalmente usando o retângulo áureo e o espiral áureo que eu ensinei vocês a produzir, tá? Faltou só isso, né, galera? A gente fazer a última construção, que seria essa, tá? Aproveitando as próprias linhas aqui, ó, para fazer todo o prédio. O meio aqui, ó, onde sai, né? Vem até essa altura aqui, ó. Tá? Então a gente usaria, mas infelizmente não deu na prática para fazer, mas acho que vocês entenderam como funciona, né? Isso, galera, a gente vai falar mais para frente, né, que é o nascimento do cristianismo dentro do Império Romano, né? E que esses cristãos aí que estão surgindo, tal, vão ser muito perseguidos durante o início da religião cristã, tá? O que vocês vão fazer hoje, galera? Vocês vão responder da 1 até a 10 e vão disponibilizar para mim lá no Moderna Compartilha. Belezinha? Então é isso. Não deu para fazer a videoconferência, né? Por problemas técnicos, mas a aula aqui tá dada, o conteúdo e tal. Se tiver dúvida, galera, anotem. E na próxima videoconferência aí eu tiro a dúvida de vocês, ok? Então um abraço, bom trabalho e até a próxima aula, tá?